Olá, 123 Esportes novamente no ar e sempre trazendo personalidades do esporte. Hoje em especial é uma pessoa assim que me viu crescer, é um pai para mim, mas é uma enciclopédia do nosso esporte, né? É uma pessoa que é formada em educação física e também médico. Então ele fez a medicina e educação física, então o esporte está na veia, mas os conhecimentos científicos prevaleceram e ele optou por ser médico. E tem muita história para a gente conversar, vai ser um papo muito agradável aqui. Eu estou falando do Dr. José Luiz. Quem é o Dr. José Luiz? É o jovem Miquimba. Miquimba, um prazer enorme ter aqui 123 Esportes. Prazer, Pelazinho. Eu acho que foi bom vir aqui conversar com você. Eu estava fazendo os cálculos de quantos anos a gente já está junto aí. Quase 50 anos, Pelé. Mais um pouquinho. Juntos. Eu me lembro que em 1974 eu montei uma equipe de futebol salão lá no Centro Educacional e o Luiz Fernando Boinan, falou assim: eu tenho um amigo meu que joga muita bola, joga melhor que qualquer um aqui. Você não quer que eu traga ele para treinar aqui com a gente, montar esse time, que nós íamos disputar um campeonato na União do Sargento? Na União do Sargento. Acho que era o ano de 1974, e ele trouxe você lá para jogar no time do Centro Educacional. E tinha, além dele, que era bom de bola, o Luica, tinha Marcelo, goleiro. Marcelo, que era um goleiro que tinha uma sequela de paralisia. Isso. A perna dele era bem atrofiada. Tinha Marco Túlio, tinha o médico também, que gosta de uma bola. Esqueci o nome dele agora, estou vendo ele na cabeça aqui, né? Irmão do Mário César, aquele Paniago, exatamente. Isso. E o Paniago hoje é um médico, meu colega também, ainda até hoje um fominha por bola, continua jogando bola. Então nós montamos um time bom que surpreendeu todo mundo e ganhamos aquele campeonato bem ganhado. E o Pelezinho era aluno do Dom Bosco, foi jogar lá para ser educador. Foi expulso do Dom Bosco. Foi expulso do Dom Bosco porque foi jogar. Aí eu fui lá para o Perpétuo Socorro, que onde eu conheci o Madrugada, que o Madrugada era professor do Perpétuo Socorro. Fiquei um semestre lá, depois o Pardalino me chamou de volta. Exatamente. As histórias que começam, são quase 50 anos de convívio, né? É uma pessoa que sempre nós mantivemos os laços assim de amizade, no futebol. Depois, como médico dele, e viajamos junto 2 vezes no Japão, eu médico da escolinha do feminino lá em Buenos Aires. Feminino, nós fomos a Buenos Aires. Fomos lá. Muita história. No início do futebol feminino. Levávamos grandes goleadas com muito louvor. E as meninas voltaram felizes da vida. Todo mundo voltou feliz. Era 14-0. Só nós saímos invictos, não conseguimos marcar nenhum gol. Saiu um gol de pênalti, a Vanina fez um gol de pênalti. É verdade, um gol de pênalti. 14-1. Época boa, jogou na Bomboneira, jogou no Monumental de Nunes. Jogando no Monumental de Nunes. Acho que jogou no Monumental de Nunes. Valeu a pena, foi muito bom. Mas vamos lá, Miquimba. Vamos falar. Assim, tem vários assuntos. Para você, o que a gente falar, você vai estar... Mas eu vejo uma coisa que é muito importante. Hoje vamos começar a falar do aspecto de preparação das equipes aqui do estado, nas várias modalidades. Você é uma pessoa que acompanha todas as modalidades, você vai nos jogos, fica ali para atender o atleta, você atende todos os atletas, você participou do futebol profissional, o vôlei, basquete, tudo você está envolvido nisso aí. Então, vamos conversar aqui para a gente falar assim, como é que você vê a preparação, né, de geral, assim, vamos colocar uma coisa generalizada, no aspecto médico, né, no aspecto físico dessas crianças. Qual é, assim, a sua visão em cima de tudo que você vivenciou e vivencia, a dificuldade que a gente tem, o esporte tem, de estar dando condições para que esses atletas eles consigam, né, desenvolver na modalidade e atingir uma competição, assim, um nível nacional, uma equipe de melhores qualidade, entendeu? Para não chegar lá estourado. Então, Pelé, há uns tempos atrás eu fiz um artigo no Correio do Estado, naquela página dedicada às crianças, um suplemento infantil, que a repórter quis que eu fizesse como é que se educaria uma criança. Eu vou falar sobre isso porque se tem o conceito na Europa, por exemplo, que lá se forma primeiro o atleta, depois se forma o futebolista.
Entendi. E no Brasil é o seguinte, primeiro se forma um futebolista, depois vai se formar um atleta. Aí o cara vai começar a cuidar do corpo, né? Como Neymar, como outros, lá depois dos 20 anos, já lá ou quando vai para a Europa ou quando chega no time profissional. Então, em cima disso, eu fiquei fazendo um estudo como que a gente educaria uma criança, que eu acho que a preparação começa lá na infância. Lá na base. Lá na base, lá na escola, na própria escola. Uhum. Então, eu bolei assim, uma criança tem que começar com a natação. A natação é um esporte de sobrevivência, né, para dar tranquilidade para os pais, ir numa praia, ir numa piscina. Né? E a natação, todo mundo sabe que é um fator de desenvolvimento no crescimento, porque ela estimula muito a descarga hormonal e muito mais na parte de coordenação motora. Então, a criança faz seus 3 anos de natação, depois o segundo esporte que eu achei que ela deveria entrar. Aí sim, depois de 5 anos, você vai. No esporte individual, você ir praticar o judô. O judô é disciplinador. Ele é um disciplinador individual, também melhora a coordenação motora e também explica muito o desenvolvimento. Mas nessa idade, eu mudei um pouco os meus conceitos, você tem que levar a criança para um esporte coletivo. Um esporte coletivo, por quê? Para ele ser mais sociável. Ele aprender, não resolver as coisas sozinho com o judô, ele desenvolve. Trabalhar o cooperativismo da criança, né? O esporte coletivo. Então, o esporte coletivo, por exemplo, o futsal. Não é porque eu estou aqui com o Perezinho, o rei das escolas de futsal, né? Que a gente fala, mas é uma necessidade para a criança aprender como se comportar e trabalhar em grupo. É uma dinâmica de grupo fantástica, mais se tratando do desenvolvimento psicomotor de uma criança. Então, tanto o menino como a menina, porque você levar uma criança para o vôlei, para o basquete, para o handebol muito pequeno, é difícil, precisa de muita coordenação, precisa de corpo, precisa de outras habilidades. O salão não, a criança já nasce chutando. Hoje em dia você põe uma criança pendurada no seu braço assim, não tem nem um ano, ela já sabe chutar bola. Então você vê que o futebol, para nós brasileiros, o futsal principalmente, já está imbuído no nosso desenvolvimento, já vem lá no DNA da pessoa. Então, né? Miquimba, e outro aspecto interessante do que você está falando é a questão das meninas. Hoje em dia, na escolinha mesmo, a procura pelo futsal, pelo lado das meninas, do feminino, tem sido muito grande. Está sendo bacana isso. Não, e as meninas... Que é o mesmo aspecto que está sendo feito. O masculino e o feminino. Exatamente. Isso acontece quando eu ainda no final das minhas aulas de educação, quando eu ministrava educação física, eu já notava que as meninas já tinham a predileção por futsal mesmo. Uhum. E eu sempre deixava as meninas jogar e era interessante, né? Porque hoje não, hoje elas já vêm com uma certa habilidade, nós temos verdadeiras craques no futsal feminino. E eu acredito que daqui uns 5, 6 anos, nosso futebol feminino, porque isso é uma transposição, vai melhorar. Então eu estava falando na sequência pedagógica do que você vai fazer com as idades. Aí a etapa, eu orientaria um pai a pôr a criança na ginástica olímpica, porque a ginástica olímpica ela dá uma habilidade, como o judô ensina você a se defender, mas eu acho bonito na ginástica olímpica, quando eles ensinam você a dominar o corpo no ar. Exato. Que é uma coisa fantástica, você fazer os movimentos no ar, né? E aí, sim, depois, quando chegar aos 12 anos, aí você já fez tudo isso, mas no salão, aí você deixa a criança definir se ele vai para o futebol de campo, se ele vai ficar no futebol de salão, se ele vai para o basquete, se vai para o vôlei, se vai para o handebol. Mas ela desenvolveu um processo de evolução, né, para chegar a esse nível e estar bem preparada. Exatamente, a evolução motora. Então, aí muitas vezes, eu fiz isso aí, trabalhei isso, por quê? Hoje eu vejo muitas contusões no futebol profissional, por exemplo, e também nos outros esportes, como basquete, vôlei, nos jovens 16, 17 anos, mas contusões estranhas, precoces, que eu falo que é a falta de preparação neuromuscular.
além de preparar o reflexo, você tem que trabalhar os músculos. Então isso começa a trabalhar. Vou dar um exemplo para você. O próprio Neymar, hoje, com 30 anos que ele vai fazer agora, ele machuca demais. Ele tem um histórico de contusão. Um histórico de contusão muito grande. Quer dizer, eu vejo isso como uma falta de preparação na base. Isso não aconteceu com o Messi nem com o Cristiano Ronaldo. Aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Já aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Estourou. Porque o Ronaldo Fenômeno, com 15 anos, ele já era profissional. Eu me lembro, com 15 anos, ele entrou no time do Cruzeiro. Eu conheci o Ronaldo lá do subúrbio, lá no Rio. Nessa época eu fazia residência e eu ia muito a São Cristóvão e o Ronaldo já era um fenômeno ali naquela região. Destacava, né? Já se destacava. Então essa preparação neuromuscular tem que ter uma sequência. O jogador, por isso que lá na Europa eles falam assim, você tem que formar primeiro o atleta, depois você vai fazer. Tanto é que na Europa, por exemplo, não tem esse tratamento full time como temos no futebol profissional. Não. De manhã e de tarde. Lá você só treina um período. Por quê? Porque o jogador já está pronto, o atleta já está pronto. E eles não têm lá o que a gente tem aqui, esse trabalho de base com 5, 6 anos, 7 anos. Não, lá eles brincam, ficam na escola, a partir dos 12, 13 que eles vão para uma modalidade específica para poder desenvolver. Né? Então lá eles formam o atleta primeiro. Isso. O atleta, então... Ele vai fazer as diversas modalidades, né? Ele vai correr, ele vai brincar, e a escola orienta isso. Agora, um outro aspecto, Miquimba, assim, que é interessante, assim, a gente está discutindo muito, a gente se discute muito aqui no nosso programa e nas rodinhas de papo, né? A questão do esporte em geral no estado, né? O desenvolvimento do esporte, por exemplo. O que seria possível? Você tem uma vivência em cima do esporte, você tem visão do que a gente poderia fazer. Vamos falar especificamente do futebol, né? O vôlei hoje tem o Pezão lá trouxe a Copa Gás de novo para fazer uma equipe para disputar a liga, né? O futsal já teve participação de liga, né? O basquete nosso já teve participação também de liga. O que falta, por exemplo, na sua visão, para que o esporte, de uma maneira geral aqui, ele evolua para assim, ter equipes competitivas? A gente tem um exemplo do time do Cuiabá, aqui na vizinha, né, no Mato Grosso, que fez um trabalho e desenvolveu, hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu vejo assim, falta o que na tua visão? Assim, você tem experiência, você conversa, você vê o que está acontecendo. Qual que é a sua impressão que você tem que a gente precisa evoluir para nós conseguirmos atingir esse nível? O problema nosso é igual ao do Brasil inteiro, eu acho. E aqui é pior porque aqui não tem os clubes. Os clubes que, por exemplo, como o Minas tem clubes, como o Pinheiros, como o próprio Flamengo, o Vasco, que tem suas divisões em qualquer esporte, tanto vôlei, basquete. Lá eles formam o seu jogador, porque existe os patrocínios, né? É isso que eu falo, patrocínio. Existe os patrocínios que conseguem. Aqui você não consegue um patrocínio. Então nós pioramos muito, nós estamos numa decadência no esporte amador em geral, por falta de patrocínio, por falta de credibilidade. Você lembra que antigamente você era coordenador lá no Dom Bosco, na escola do Dom Bosco, que tinha todas as modalidades. Sim. Tinha a MASSE, tinha o Centro Educacional, tinha as escolas que tinham as suas escolinhas, e era através dessas escolinhas. O Centro Educacional e o Colégio Estadual, por exemplo, os professores tinham, em toda a rede estadual, aulas de treinamento. Então, a gente se dedicava a formar atleta. E com o tempo, foram acabando as aulas de treinamento. As escolas maiores, particulares, desistiram porque a despesa foram grande e tinha que diminuir e cortar a despesa. Aí o que eu penso? A redução da educação física nas escolas. E a redução das horas. Isso foi uma coisa que eu venho falando sempre. Foram reduzindo as aulas de educação física, quer dizer, na mentalidade de quem faz as leis brasileiras, formar o corpo não é importante. Né? Não é nem formar o atleta, porque é uma questão de formar o corpo, melhorar seu corpo, melhorar a performance do seu corpo com atividades lúdicas, né? Com jogos. Isso aí faz parte. Eu vejo assim, porque o Estado um dia
Você vê uma escola Dom Bosco, que tem uma estrutura enorme de ginásio, de quadras, porque aquilo está tudo parado. O governo do estado não podia fazer um acerto, pagar os professores e montar. Podia. O governo do estado, se quisesse, o governo, a prefeitura podia incentivar isso aí. Mas falta, não sei o que falta. As pessoas talvez vontade política? Não, é vontade política que os professores, nossos colegas que estão à frente da de esporte, sabem de tudo isso. Exato. Sabe, e eles têm essa consciência que isso é preciso. Então nós não temos mais escolinhas. Que agora está se começando, não sei como é feito esses contratos, você já tem um contrato com o Dom Bosco, montar sua escolinha lá, o aluno vai pagar na certa, deve ter uma compensação, mas isso devia partir do poder público, porque é muita estrutura, Pelé, é muita estrutura parada. Que pode ser utilizada. Então a gente tinha que mudar um pouco isso aí. Mas eu acho que é difícil. E como no futebol, né? O futebol, uma coisa que a gente gosta que está aí. Qual time tem uma escolinha boa aqui? Acho que a última escolinha boa que foi montada aqui, que eu ainda dirigi, que foi a do Operário, foi há 40 anos atrás, antes de eu ser médico. Hoje estão capengando, né? Agora eles vão lá, junta, dá 3 treinos na semana, 2 treinos, e fala que é escolinha. Não cara. Isso, você tem que formar uma escolinha, essa aqui. Quando eu estive no SENE, e um professor, passou um técnico aqui, o Walter Ferreira, e se ele estiver ouvindo, eu falo que ele é culpado por muita coisa, é meu amigo, o Walter Ferreira, o técnico mais vencedor que passou pelo nosso futebol, um técnico que eu respeito, que era trabalhador, mas ele tinha uma mentalidade. Ele falou um dia para os diretores do SENE: olha, essa história de escolinha não serve para nada, porque a gente vai no mercado e nós temos um monte de jogador de 20, 21 anos e solto. Eu falei: está errado, isso está errado, você não pode aceitar isso. Por quê? Como é que vocês vão burilar, garimpar um queijo? Quando? Se você não... Porque o jogador bom, aos 2 anos, ele já está preso. Não vai encontrar no mercado um craque como o Queiroz, não. Ele já vem preso pelos empresários, pelo pai, pelo próprio. 15 anos, já tem. Quando o cara é bom de bola, tá. Então vai esse Hendrick, lá do Palmeiras. 15 anos, vai ver por trás como que ele está cercado de contrato. Agora, só pode descobrir quem tem escolinha. Se você não tem escolinha, você vai ficar com jogadores que, como está importando. Aí, falar em importação, você está falando assim, o que você acha? Por exemplo, agora, estou incentivando a escola de basquete, a vinda do voleibol, do futsal lá em Dourados, que teve... Isso. Eu acho o seguinte, eu trabalhei naquela equipe que o Dom Bosco montou, de basquete, que veio o Vendramini treinar, e no ano 2000, são 22 anos atrás. E que aprendizado nós tivemos daquilo? Me lembro, gastou-se muito dinheiro, trouxe um técnico de nome, que era o Vendramini, trouxe um jogador bom. O time fez uma boa campanha, quase classificou para as quartas de finais, por pouco ele não classifica, mas que deixou? Não deixou nada. Por quê? Traz os jogadores formados. Eu acho que, na minha opinião, eu faria diferente. Eu começaria pela base, por exemplo, o basquete. Vamos lá, o que tem de promissor nesse basquete? O basquete feminino. Então, vamos pegar esse basquete feminino, dar um incentivo para treinar mais vezes, como se fosse um time profissional, para daqui 1 ano, 2 anos subir. Exato. Entendeu? Aí ficaríamos com legado. Tudo tem sua vantagem, nem tudo é desvantagem. Por exemplo, a escola do Pezão. O time do Pezão trouxe muita gente de fora. Certo? Eu não acompanhei, porque foi a época que eu estava meio ausente do esporte aqui. Mas eu não sei se teve jogadores de base treinando junto. Não. Entendeu? Aí o que aconteceu? Jogaram o dinheiro, podia ter até classificado. Mas eu vejo, a última vez que eu trabalhei com o voleibol, que foi o AVP, né? O AVP, que é uma equipe que veio aqui, que
foi a segunda voleibol do Bosque, eu vi o time, por exemplo, o time do SESI vir jogar aqui, com o Giovanni de técnico, o Giovanni de técnico na segunda divisão. O investimento, enquanto o AVP aqui tinha um orçamento de 200 mil, parece, o time do Giovanni era 2 milhões por mês. Aí não tinha como derrotar. Então, é preciso muito dinheiro. Já que nós não temos muito dinheiro para investir, nós temos que preparar as escolinhas para depois investir lá na frente. Bom, tem essa visão. É a minha visão. Eu tenho essa visão. A visão dos dirigentes não é essa, é outra. Cada um tem sua visão. É a mesma coisa que vai acontecer com o basquete lá de Maracaju, por exemplo. Eu vi lá o organograma dele treinar. Ele vinha aqui junto, vinha aqui em Campo Grande, treinou 4 treinos seguidos para disputar um campeonato brasileiro. Não vai a lugar nenhum. Isso aí tem que ser um projeto trabalhado a longo prazo, formado, para você deixar alguma coisa. Miquimba, então, na verdade, a gente precisa profissionalizar, porque é muito amadorismo. Isso está acontecendo, é muito amadorismo. Eu acho que se profissionalizasse as várias modalidades que a gente tem, ou que seja, sei lá, 2, 3, que tem mais possibilidade, por exemplo, de atingir um nível assim, nacional. Você tocou no feminino, por exemplo. Sempre, desde a época que a gente trabalhava lá, o feminino, sempre a possibilidade é melhor de obter resultados. Porque a competição masculina ela é muito mais competitiva, né? Hoje, o feminino, por exemplo, monta uma equipe boa de basquete, uma boa de vôlei, boa de futsal. O Nando tem uma equipe de futsal que roda o Brasil aí e tem excelentes resultados, né? Então, o feminino nosso é muito mais possibilidade de atingir do que o masculino. A gente não tem assim uma referência masculina, mas o feminino a gente tem várias modalidades que consegue atingir. Eu também concordo com você. Se a gente quer atingir um sucesso nacional, nós temos que investir mais no feminino. Voleibol, por exemplo, nós não temos jogadores de estaturas, boas estaturas. Então você nunca vai ter um time de voleibol bom. Teria que peneirar, né? Tem que peneirar. Fazer um trabalho de base. Muito trabalho, peneirar bem e trazer. Então, o próprio basquete também precisa de estatura e precisa de corpo. Hoje são gigantes, né, os jogadores de basquete. Já o basquete feminino, o vôlei feminino, o handebol, né, o futsal, você pode desenvolver e ter sucesso nacional. Se você fizer um trabalho como se faz no profissional, você vai ter sucesso. Vai ter. Mas com o feminino, né? É muito mais fácil. Não que não tenha com o masculino, mas a competitividade... ela existe, mas é uma possibilidade muito mais rápida de o atalho é melhor. O atalho, exatamente, isso aí. O atalho é mais rápido. Pelo feminino vai chegar lá no auge, né? Então, na verdade, a situação nossa aqui do esporte é que falta, na verdade, o espelho, que é uma equipe, tanto no futebol, como no basquete, no vôlei, colocou a questão da Copa Gás e do time do Pezão. Eu acho que tinha que ser uma referência e fazer um trabalho de base. Eu vou dar um exemplo para você. No Dom Bosco, quando eu assumi a coordenação do Dom Bosco lá atrás, em 93, o Dom Bosco não estava tendo as modalidades coletivas. Aí eu trouxe os professores, contratei os professores para montar. Nós trouxemos vários alunos da escola pública, eles já trabalhavam lá. O William, por exemplo, o handball veio trouxe as meninas lá. O professor do basquete, eles trouxeram o pessoal da base lá, que eles já tinham montado, para estudar no Dom Bosco. Então, teve 2 aspectos que ali eu aprendi a uma situação assim. Primeiro, é um sonho para essas crianças do estado para jogar, para ir para um Dom Bosco, Auxiliadora, Márcia, na época lá. Porém, quando chegou lá, a diferença, né, de padrão social, isso. A diferença do padrão social pesou lá na frente. Entendeu? No início não, mas no final lá pesou. Porque aí, na verdade, nós tínhamos que adotar aquela criança, teve que dar tênis, teve que dar uniforme. O Wagner, Simone Martins, que era que vendia uniforme pro Dom Bosco, né? Fizemos uma parceria, vão dar uniforme para essas crianças, vão dar livro, e vão dar isso, vão dar aquilo. Fora a bolsa, né, Pelé? Não, fora na bolsa, sim, 100%. Tal. Mas ainda era suficiente, porque na hora da convivência das crianças, tinha um problema. Mas o que eu quero dizer de tudo isso é que, quando nós montamos isso, eu reuni os professores, Miquimba, eu falei, olha, isso aqui é um ponto de partida. Isso aqui vai ser o espelho. Eu quero trabalhar a base, os alunos do Colégio Dom Bosco. Nós vamos pegar os alunos, começar na escolinha, fortalecer, porque daqui uns anos nós vamos dar bolsa para os alunos do colégio mesmo, não precisa trazer de fora. Então, aí eu tive algumas resistências mais para frente,
Que aí todo ano eles queriam trazer gente do município. Não, agora chega. Agora vamos trabalhar porque tem e vamos desenvolver. E aí, passaram os anos, Dom Bosco foi uma potência. Cresceu muito, nós colocamos mais de uns 3 mil alunos, participavam lá das quadras lá do Polo Esportivo Dom Bosco lá. Era escolinha, era equipe de várias categorias. Então, nós criamos uma situação baseada exatamente no que nós estamos falando. Então, é possível? É possível sim. Tem que ter critério, tem que ter profissionalismo, tem que ter interesse, vontade política para poder desenvolver isso aí. Então, eu estou só dizendo para você assim, que o que você falou, ele tem realmente, assim, eu tenho experiência prática que isso funciona. A base tem que ser trabalhada para poder... O espelho é importante. Então, por exemplo, trouxe uma equipe formada. Mas se não trabalhar a base, você falou, não deixa legado nenhum do CN, do próprio Copacais. Se não tiver um trabalho de base, ele vai e acontece e acaba, é isso? É verdade, eu acho que isso aí é diferente do esporte individual. Né? O esporte individual, o atletismo, nós temos alguns talentos aqui que sobressaem. O judô, já chegou ao terceiro melhor judô do Brasil, porque foi feito um trabalho de base lá atrás, foi sendo burilado os atletas, o judô é um grande exemplo. A natação também. Tem vários talentos aí. Tem vários talentos aí caminhando. Então, nos esportes individuais, a gente tem conseguido, porque eu falo assim, atleta nasce em qualquer lugar. É questão de saber, é questão de olhar o talento. O professor tem aquele feeling de falar. Eu, quando fiz minhas aulas, eu tinha minha academia de natação na antiga Golfinho. Quando a criança caía na água a primeira vez, eu sabia que ele ia ser atleta. Que é talento. E eu formei em 1 ano de Golfinho o melhor atleta, a melhor equipe feminina. Então. Depois que eu fui estudar no Rio, foi transferida todo para o Rádio Clube, né? O Jean sabe da minha, levou todo mundo, porque era uma piscina, era mais estruturada. Mas em 1 ano eu fui campeão do estado, 1 ano, porque quando a criança lá batia na piscina, eu falei, esse é craque, esse eu vou separar aqui, vou melhorar a técnica. Então, também falta um pouco desse feeling ao professor, né? de saber escolher o talento certo. Mas se bem que muitas vezes tem os craques que nascem prontos, mas tem aqueles outros que têm boa vontade, que treina, chega lá e treina dia e noite para ser bom. Então, e fica bom. O Cristiano Ronaldo é um grande exemplo. Cristiano Ronaldo. Ele é um cara que ele não é um excepcional, não tem talento como tem o Messi, como tem o próprio Neymar. Ele é focado. Ele é um cara que ele é um atleta. Ele treina, ele se aplica, e ele tem metas a cumprir, ele consegue desenvolver. Eu vejo o Cristiano Ronaldo assim, como um cara, ele não é aquele talento nato. Ele se fez o talento. Ele evoluiu e ele treina, e ele é um cara assim. Ele atingiu um nível que ele está pela força de vontade dele e o profissionalismo que eu penso. Muitas vezes, né, por exemplo, quando eu vou treinar, eu cito o exemplo, quando eu era treinador, eu citava muito o exemplo do Zico. O Zico terminava em treino, colocava uma camisa lá onde a coruja dorme, bem no canto, lá na forquilha, lá. Ficava treinando falta. E ele ficava treinando falta para derrubar a camisa, ele fazia 100 faltas depois, então virou o maior batedor de falta do Brasil. Então, o Oscar mesmo, o Oscar do basquete, Hortência. Ele terminava o treino, ele arremessava essas 100, 200 bolas, pegava alguém. A Hortência falava, era 500 arremessos depois do treino. Depois do treino. Então, você vê bem, o atleta se faz, ele já faz. Eu tive um atleta na escolinha do Operário, que ele começou como roupeiro, mas ele queria ser goleiro, ele veio lá de Fátima do Sul, o nome dele era Graça, eu nunca esqueci o nome dele. Era um varapau, parecia uma saúva. Tinha quase 1,75 m, né? E ele não tinha coordenação nenhuma, mas eu vi que ele queria ser goleiro. Aí todo dia eu dedicava 5 minutos para ensinar técnico para ele e pôr outro goleiro para eles treinar junto. No segundo semestre, o Graça tivemos que escrever ele como goleiro reserva, porque não tinha goleiro e ele já estava jogando. E depois ele foi evoluindo. Aí um dia teve um back central aqui chamado Larry. Larry jogou no Operário, pegou o Grácio e o Ataliba, que mora hoje lá na Moreninha, levou para o Internacional. Eles falsificaram a identidade para baixar, raspava o braço e foram treinar. O Grácio chegou à seleção gaúcha, pelo Internacional gaúcha,
de futebol, seleção sub-20. E ele morreu porque o Dunga cobrou uma falta, ele caiu, quebrou o braço e na grama foi contaminado. E ele pegou um tétano, morreu de tétano. Esse seria um dos grandes exemplos que é boa vontade. Eu jogava a bola para cima, o braço ia subir, ele não pegava a bola vinha e batia na cabeça dele. Você vê, né? Mas ele conseguiu. E ele já estava na seleção gaúcha, com 1,80m, um goleiro grande, encorparam ele lá. Depois me contaram a história, ele morreu por um descuido, por tétano, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, até para dar uma sustentação, que eu tenho uma discussão muito forte com os pais, agora vamos falar do futsal, com relação à transição do futsal para o futebol. Eu falo assim, eu não sou conivente com aquilo que eu não concordo. Então, lá no Pelezinho, a gente coloca que até os 11 anos, eles vão optar entre o salão ou o campo. Então, se eles estão jogando lá o futsal e eles pretendem mudar para o campo, eles saem da equipe do Pelezinho. É uma briga muito grande que eu tenho, mas que eu sou muito, assim, eu tenho uma consistência para isso, né? E a partir dos 12 eu já libero para poder participar do campo e do salão. Como é que você vê, assim, aí já falando uma coisa mais técnica, né? Você como médico, essa transição, por exemplo, essa faixa etária, tem guri de 8, 9 anos jogando no campo, um campo de 110 metros, quer dizer, o desgaste é evidente e a consequência ela vem no futuro. Eu queria que você falasse, assim, da sua opinião em relação a questão da faixa etária ideal para você transferir do futsal para o futebol. Então, voltamos ao início da nossa entrevista, do papo da evolução. Uhum. Eu acho assim, que a idade que eu disse que você pode optar por um esporte que você vai seguir, seja voleibol, basquetebol, futebol de salão ou futebol de campo, você tem que optar pelos 12 anos, quando você já tem uma maturação óssea melhor, você tem uma maturação muscular, você entendeu? Já tem os reflexos mais apurados, quer dizer, todo o seu sistema está pronto. Então, eu vejo essa precocidade de querer. Agora já tem campeonato sub-9, sub-8. Qualquer dia vai ter o sub-0. Vai pegar o bebezinho para jogar bola. Vai ser igual a cerveja, sub-0. Então, você vai... Eu acho que... Mas isso tudo, Pelé, você vai convir comigo que são os pais. Sim. É aquele que projeta no filho aquilo que ele quer ser. Exato. Eu que treinei futebol na escolinha, eu encontrava cada pai que ia conversar comigo, eu preciso ver meu filho é bom de bola, olha aí, mostra para ele como ele é bom. Aí o cara ia fazer uma embaixadinha e não acertava a bola. Não falei para o senhor, hoje ele está meio nervoso, mas ele é bom. Mas assim isso mesmo. Aí é uma influência dos pais que quer acelerar o processo. Acho que os pais têm que ter essa consciência, por isso que é bom a gente vir aqui falar, a gente escreve muitas vezes sobre esse tempo de maturação, esse tempo de desenvolvimento. Não adianta acelerar. Quem vai ser, Pelé. Não tem com jeito. certeza, mas eu falo isso. Quem vai ser, vai ser. Tem que dar o tempo certo. Dar o tempo certo. Então, hoje eu estou vendo aí, quase que, às vezes eu fico olhando uns campeonatos aí de criança de 9, 10 anos, o próprio técnico exigindo como se fosse um profissional. Fazendo aqui mesmo, se ficar na beira da quadra, você vai ver alguns técnicos exigindo das crianças, além da possibilidade, além daquilo, não é uma orientação, é uma exigência. Quando nas categorias lá embaixo tem que ser uma orientação. Eu acho. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, está errado, né? Mas não, vai, bate, não dá. Eu acho que e o pai gosta desse tempo. E você sabe que outro aspecto que eu tenho observado agora, é mais agravante ainda, Miquimba, é a questão, por exemplo, como você falou, tem pai que transfere para o filho o que ele gostaria de ser. E tem pai hoje que faz o que o filho quer.
Eu falo assim, não, a criança não tem condições de entender. Ela quer jogar tudo, ela quer jogar campo, quer jogar salão, quer jogar vôlei, basquete. Se deixar, ele quer jogar tudo, ele quer brincar, ele quer desenvolver. Agora, o pai que tem que saber o que é bom, o que é ruim pro filho. Então, essa questão de que porque ele gosta, lógico, eu sempre falo isso na escolinha, por exemplo. Eu não quero um guri na escolinha, não é nem na equipe, eu falo na escolinha mesmo, que o guri não seja feliz. Às vezes o pai põe ele lá porque o pai quer que o guri jogue futebol. Que quer que seja jogador, ou que quer. Não, o guri tem que fazer uma atividade, o guri tem que jogar. Não, ele vai lá, se ele gostar, se ele estiver feliz, tudo bem. Se não está feliz, não pode deixar a criança lá. Agora, da forma contrária, o pai quer que o guri faça assim. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Não pode ser assim. Se ele quiser subir num negócio e pular de cabeça, ele vai deixar? Não vai. Então, assim, com relação a essa questão da precocidade, eu acho que os pais tinham que ter mais consciência. O pai fala, o guri gosta, ele quer jogar. Ele fala, ele quer jogar campo. Tudo bem, você explica para ele que agora não é o momento de jogar campo. Você vai jogar campo no momento certo. Para você, se você quer ser jogador, não tem problema nenhum. Você vai ser jogador no momento certo. Mas não, o guri quer, ele vai. Lá na frente vem o arrependimento, porque aí vai acontecer o que você está comentando. Vai ter problemas físicos, vai ter problema neuromuscular, tal, que vai afetar a criança lá no final. Mas daí, o que o pai vai falar? Bem que você falou, mas aí já era. Já se perdeu o talento. Já, verdade. Essa maturação neuromuscular é muito importante. É difícil. Nós estamos aí 40 anos na beira do tatame, na beira das quadras, na beira das piscinas, dos né? campos. Eu tenho quase 50 anos, só na beira disso aí eu tenho 50 anos já de experiência. Eu tenho essa capacidade de observar bem, eu fico raciocinando, fico às vezes pensando como que esse atleta pode melhorar. E a gente vê, já passamos por tudo isso, né, Pelé? Da exigência do pai, da exigência de alguns técnicos. Então, a gente precisa ter essa consciência de preparar melhor, porque o atleta bem formado, lá na frente, vai ser um profissional de sucesso. Ou, o mais importante, Miquimba, que eu falo, assim, uma coisa, vai concordar comigo também, dentro desse pensamento, né? A filosofia da escolinha Pelezinho é formar cidadão. Então, eu não quero fazer nada que lá na frente esse cidadão tenha prejuízo. Ou seja, se ele for jogador de futebol, ele vai ser um jogador de futebol inteiro. Não vai ter problema físico, porque ele respeitou as fases. Se ele não for ser jogador de futebol, ele vai fazer medicina, engenharia, vai ter jogos na faculdade, ele vai poder competir, vai poder jogar, ele vai ter condições. Ao passo que essas crianças que precocemente vão, quando chegar na época da universidade jogar, ele não vai ter condições porque está tudo estourado. Então, eu estou tirando a oportunidade dele ser um cidadão que possa socializar dentro do que ele for. É médico, e se for jogador também, ele vai estar inteiro. Então, assim, é isso que eu tento mostrar para os pais. Não é questão ali de 100% que eu tenho ali, 1%, 2% vai ser jogador. O resto vai ser médico, engenheiro, o público que eu tenho. Então, ele tem que estar com o corpo em condições de praticar qualquer coisa que ele queira lá na frente. Concorda? Concordo. A gente vê hoje, a gente não está na beira das quadras, mas estamos no consultório. E aí, muitas vezes, eu começo a ver essas crianças, por exemplo. Tem crianças que eu acompanhei desde os 12 anos até os jogos universitários. E agora estão lá com seus 40, 45 anos, vêm no consultório para... doutor, eu tenho... Não jogo mais nada, não aguento jogar, é contusão atrás de contusão. Aí você tem que começar a ensinar que ele tem que fazer uma preparação, não ser só um atleta de final de semana, que tem que ter um certo preparo físico, mas o ruim foi lá atrás. Exato. Aí o cara não tem aquela formação corporal do atleta. A base dele foi ruim. Aí, como a gente vê muitos atletas até hoje em grande performance, né? Tem gente aí jogando com mais de 40 anos até no profissional. Há 38 anos hoje ele está jogando tranquilo por aí. E todo mundo ainda continua jogando. E o próprio Robinho aí não vai jogar por um problema extracampo, mas está com 37 anos, depois está jogando tranquilo. Podia jogar uns 4 anos ainda. Como também jogou. Outro dia eu vi uma reportagem daquele que aposentou lá no Palmeiras, o Zé Roberto. Zé Roberto, 42 anos, e a reportagem falando que ele está 42
43 anos ele está melhor do que os moleques. Fisicamente ele está correndo mais ainda hoje. Com 43 exemplo, anos, né? ele mas é um tipo... Esse talvez tenha sido um atleta bem formado. Ah, com certeza. Tá certo. Miquimba, dá pra gente conversar aqui até amanhã, aqui que tem assunto pra gente conversar. Mas, assim, eu acho que é importante que nós tocamos uns pontos, assim... Hoje foi uma entrevista pedagógica. Pedagógica, né? Acho que foi muito esclarecedor. Acho que as pessoas vão poder ter, assim, noção e entendimento, né? Do que é o desenvolvimento do esporte, qual que é a base, como é que tem que ser desenvolvida a base. E, assim, a gente tem essa convicção e tudo o que você falou nos dá mais tranquilidade ainda de que a gente está trabalhando num caminho certo, está trabalhando isso aí. E eu acho que o esporte do estado, Miquimba, provavelmente, assim, a médio prazo, vai conseguir dar uma levantada aí para dar um up, né? Para poder, assim, a gente poder, assim, ver o resultado de todo esse trabalho que está sendo feito na base. Eu acho que isso que a gente vai falando, e a gente tem aquela obrigação de falar, mas é fácil falar, difícil é fazer. Eu sei que é difícil fazer, porque a gente tem um histórico lá de trás, né? Criamos os Jogos Universitários, criamos o time de futebol ADU, criamos várias federações, né? Uhum. E a gente tem essa experiência de criar. Foi um dos primeiros a levar o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul para competir em equipes, em competições nacionais. Foi o primeiro, aliás. Trabalhei sempre com a Federação Universitária do Antigo Mato Grosso para levar essa equipe. Tivemos contato com nacionalmente, porque aqui, naquela época eu mexia mais com voleibol, mas nós parecíamos que era uma aldeia indígena, sem contato com a civilização. E eu fiz todo esse esforço. Esse intercâmbio é importante. Para fazer esse intercâmbio. Depois nós viajamos com o Dom Bosco uns 5 anos seguidos para a Europa. Fui com você 2 vezes no Japão. A gente vai somando os quilômetros e temos muito quilômetro. Muito, dá para falar bem. Nossa Senhora. Eu acho que tá de parabéns a gente fazer essa entrevista. Eu agradeço a tua presença, acho que foi muito bacana, foi esclarecedor e peço, né, que você continue, peço a Deus, né, que você continue aí prestando esses atendimentos que você faz. Eu tive conversando com o Elton falou muito bem, você atende, o Elton é o nosso medalhista paralímpico, né, então, e como ele, outros, sempre, todo mundo tem uma história com o Miquimba. Então, Miquimba, você está de parabéns pelo teu trabalho, pela tua... Eu acho assim, você tem um legado, né, dentro da sua história. Você é uma pessoa assim, você é uma ícone dentro do esporte. Todos conhecem. Quem que é o Dr. Miquimba? Ele é conhecido por tudo isso que você conversou aqui, por tudo que você falou e por tudo que você fez e tem feito ainda, né, para o nosso esporte. Eu sempre tive a característica de... Eu soube sempre separar a medicina, nunca deixei de gostar do esporte. Então, eu fazia medicina de segunda a sexta, meu sábado e domingo era o tempo que eu me dedicava ao esporte. Mas eu consegui levar as duas coisas e bem. De segunda a sexta eu dedicava só à medicina. E sábado e domingo eu sempre prestando meu serviço ao esporte. Então tá, gente. Foi o papo com o José Luiz Miquimba, uma pessoa maravilhosa aí, um médico e profissional de educação física, e que eu acho que deu pra gente esclarecer vários pontos e principalmente conhecer um pouquinho mais do Miquimba, tá? Então, 1, 2, 3 Esportes fica por aqui. Semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos. E se eu te disser que existe